Todos nós passamos por momentos em que parece que tudo está desmoronando. Um diagnóstico inesperado, a perda de alguém que amamos, um fracasso financeiro, ou até mesmo aquela sensação silenciosa de que não temos forças para continuar. E nessas horas, a pergunta que ecoa é: como manter a fé em meio ao caos? Jesus não ignorou essa realidade. Pelo contrário, ele falou sobre como permanecer firmes mesmo quando a vida parece ruir. A parábola das duas casas, Mateus 7, 24, 27. Jesus contou uma história simples, mas profunda. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, 24, 27. O detalhe é que a tempestade chega para todos, tanto para quem construiu na rocha, quanto para quem construiu na areia. A diferença não está em evitar as crises, mas em onde colocamos os alicerces da nossa vida. Perseverança não é teimosia, é confiança. Muitas vezes confundimos perseverança com simplesmente aguentar firme na força do braço. Mas a perseverança que Jesus ensina vai além. Ela nasce da confiança em Deus. Tiago reforça essa ideia. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, 2, 4. Ou seja, não é apenas sobre resistir à dor, mas sobre permitir que ela nos amadureça espiritualmente. O exemplo de Jesus no Getsêmani. Antes da cruz, Jesus viveu um momento de profunda angústia no Getsêmani. Mateus 26, 38 relata suas palavras: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo." Jesus não escondeu sua dor. Ele chorou, suou sangue, Lucas 22, 44, e pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice, mas terminou sua oração com: "Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Mateus 26, 39. Essa entrega revela a essência da perseverança cristã. Não é ausência de dor, mas submissão confiante à vontade de Deus. Quando nossa fé é sacudida, é normal que em meio às tempestades venham dúvidas. Será que Deus me esqueceu? Será que a minha oração não tem valor? Os salmos estão cheios de perguntas desse tipo. O salmista escreveu: "Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto?" Salmos 13, 1. A Bíblia não censura nossa fragilidade. Pelo contrário, ela mostra que até os homens e mulheres mais fiéis tiveram momentos de questionamento, mas também nos lembra que a história não termina no até quando, e sim na confiança de que Deus continua presente. Ana e a casa em ruínas. Ana era uma mulher que tinha conquistado muito. Família unida, trabalho estável, planos para o futuro. Até que em poucos meses tudo mudou. O marido a deixou, ela perdeu o emprego e a mãe ficou gravemente doente. Ela descreveu aquele período como viver em meio a ruínas. Um dia, lendo a parábola das duas casas em Mateus 7, percebeu que, apesar de tudo ter desmoronado ao redor, havia algo dentro dela que permanecia firme: a fé em Cristo. Ana descobriu que perseverar não era fazer de conta que estava tudo bem, mas continuar confiando que Deus estava escrevendo sua história, mesmo entre lágrimas. Hoje, olhando para trás, ela diz: "As tempestades revelaram que a rocha não era minha força, mas Jesus em quem eu escolhi me apoiar." Conselhos para quem está em meio ao desabafo da vida. Se você sente que tudo está desabando, lembre-se: a tempestade não define quem você é, apenas revela onde estão os seus alicerces.
A perseverança não é sobre ser forte o tempo todo, mas sobre continuar entregando sua fraqueza a Deus. Jesus entende sua dor, porque ele mesmo passou pelo vale da angústia. Isaías 41:10 traz uma promessa poderosa. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a mão que sustenta quando sentimos que não temos mais chão. Conclusão: a rocha permanece. Tudo pode ruir. Planos, relacionamentos, sonhos, seguranças humanas. Mas a fé em Cristo é o alicerce que nenhuma tempestade pode derrubar. Por isso, se hoje você sente que está cercado de ventos fortes, faça essa oração. Senhor, eu coloco minha confiança em Ti, que a minha vida esteja firmada na rocha que é Jesus, para que nenhuma tempestade me derrube. E lembre-se, perseverar não é vencer sempre, mas permanecer mesmo quando tudo parece perdido. Se essa palavra fortaleceu sua fé, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E nos comentários, escreva: qual foi a tempestade mais difícil da sua vida e como Deus te sustentou? Seu testemunho pode ser o ânimo que alguém precisa para não desistir.